Bom dia, turminha querida, bom dia, turminha do Dr. Bittencourt. Que alegria estarmos mais uma vez juntos nessa quarta-feira, que alegria. O dia nasceu maravilhoso, o céu azul, poucas nuvens, o inverno começa a dar os sinais de querer ir embora, né? Já não está tão frinho como estava antes, né? Isso é muito bom, somente para a gente que está mais velhinho, né? Mas estamos aí sempre juntos, inverno e verão, Dr. Bittencourt, não descansa, tem que cuidar de nós, né? Vamos dar um bom dia agora para a nossa querida Catinha, que vai trazer nossa alegria Bom das músicas dia, para a Theo, gente. querido. Hoje você amanheceu inspirado, Theo. Se Que Deus maravilha. quiser. Bom dia a todos. Que alegria nessa quarta de manhã estarmos juntos. Muita gratidão. Vamos começar a nossa musiquinha, nossa harmonização. Ao acordar, olhai o céu. Ao caminhar, olhai, irmão. Vamos agradecer, vamos reconhecer as bênçãos do Senhor. A tudo dê graças a Deus. A tudo dê graças. A tudo dê graças. Ao trabalhar, olhai o céu. Ao ajudar, olhai, irmão. Vamos agradecer tudo que podemos ter para nossa evolução. A tudo dê graças a Deus. A tudo dê graças. A tudo dê graças. Esse refrão é pequenininho e é facinho e é tão importante. Canta todo mundo comigo. A tudo dê graças a Deus. A tudo dê graças. A tudo dê graças. Um bom dia para todos. Que lindo, que lindo, Kátia. Adorei a musiquinha. É pequenininha, né? É muito bom. Muito bem, vamos então estudar, vamos fazer uma leitura então do texto da semana, do Pão Nosso? Então vamos lá. Nós temos para essa semana a lição 163, né? Que Emmanuel chamou de agradecer. E ele parte do versículo, está da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 15, e diz, é uma parte só do versículo, tá, gente? Depois a gente vai ver isso. E sede agradecidos. Aí comenta Emmanuel. É curioso verificar que a multidão dos aprendizes está sempre interessada em receber graça. Entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de ministrá-las. Os recursos espirituais, todavia, em sua movimentação comum, deveriam obedecer ao mesmo sistema aplicado às providências de ordem material. No capítulo de bênção da alma, não se deve receber e gastar insensatamente, mas recorrer ao critério da prudência e da retidão, para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. É por isso que, em suas instruções aos cristãos de Colossos, recomenda o apóstolo que sejamos agradecidos. Entre os discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho
e da vida de que oferecem testemunho. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhe foram leais até o último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do Mestre e, sem sinal de alegria e de amor, serve à causa divina, por meio de sofrimentos inomináveis, por mais de 30 anos sucessivos. Agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes, é sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Nossa, mais uma vez, Emmanuel, como a gente fala sempre, né, ele não usa palavras vãs, né, e consegue ter uma profundidade extraindo de um pequeno trecho, de um versículo, né, tanto ensinamento, tantas reflexões para que possamos fazer, para que possamos analisar como conduzimos nossa vida, como estamos nos portando diante das coisas, né? Para vocês terem ideia, só esse versículo, ele todo é assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados de um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Aí eu fiquei pensando, lá que eu parei nesse versículo, antes mesmo de entrar nas observações de Emmanuel, para entender o que é a questão do agradecido, né? As pessoas falam que eu tenho mania de ficar procurando o que significam as coisas, né? Então eu procurei a palavra gratidão, para entender o que é gratidão, né? E achei uma definição que eu achei muito interessante. Gratidão é um sentimento, uma atitude de reconhecimento, de avaliação de algo que lhe trouxe benefícios. Olha que coisa interessante. Então, veja, se a gratidão é um sentimento, ela se processa no nosso campo emocional, não é verdade? Ela não se processa no campo cognitivo, vamos assim dizer. Ela não é um conhecimento, é um sentimento. E outra, uma atitude, né? Eu nem grafei aqui, mas é muito importante. Uma atitude. Gente, atitude é verbo. Atitude é ação. Atitude de reconhecimento. De reconhecimento, é muito interessante, que é importante ver as palavras, porque elas traduzem efetivamente o que se passa. É a busca de estabelecer um código para poder refletir algo que para nós está no campo do sentimento. Como é que você pode colocar, traduzir o sentimento? Então, buscamos elementos comuns para poder traduzir algo que se passa no campo íntimo, no campo individual de cada um. Então, se é um sentimento, é algo que difere de pessoa para pessoa, né? Porque o campo do coração de uma pessoa é diferente do campo do coração de outra pessoa. Mas existe algo de comum que se assemelha pelo reconhecimento, né? É o reconhecimento, né? É uma atitude, é uma ação de reconhecimento, né? É um sentimento e é uma atitude de reconhecimento em que eu avalio aquilo que eu estou tendo acesso, que eu recebo, como algo que me traz benefícios. Então, veja, se você chega para uma pessoa e entrega para ela, não sei, entrega para ela uma rosa, né? Ela pode achar assim, bem, o que eu vou fazer com a rosa? Hoje nós recebemos uma rosa maravilhosa do Fausto, né? Nessa oração que ele fez mais cedo conosco, né? Então nós recebemos a rosa de uma forma, nós reconhecemos, ao receber essa rosa, que esta rosa, e reconhecemos esta atitude do Fausto como algo que nos traz benefício. Daí nós somos gratos. Nós temos um sentimento de reconhecimento de que isso nos é bom. Se o Fausto tivesse nos trazido, talvez assim, um pedaço de carne podre, né, que ao contrário da rosa não tem beleza, ao contrário da rosa exala um odor para nós putrefato, né, um odor horrível, né, nós reconheceríamos que aquilo não nos traria benefício, pelo contrário, não nos traria nenhuma vantagem, nenhuma coisa boa nos traria, né? E nós diríamos assim, puxa vida, não temos gratidão nenhuma pelo Fausto. Por quê? Porque ele não me trouxe aqui uma coisa que não me traz benefício, né? A minha atitude diante disso será uma atitude de rejeição e não de recepção. Agora vamos pensar, imagina se o Fausto, ao invés de trazer
para nós esse pedaço de carne putrefato e não tivesse os trazido para nós, e tivesse trazido ele para um abutre, para um urubu, qual que, se o abutre pudesse perceber tais sentimentos, qual que seria o sentimento desse abutre, desse urubu? Seria um sentimento de gratidão, porque ele reconheceria naquela carne putrefato um benefício para ele. Então, veja, o fato da gente achar que gratidão, ela tem determinada cor ou não, ela tem essas características. O fato de haver o reconhecimento do seu benefício não determina qual que é o benefício. Esse benefício será percebido segundo a nossa escala de valores. Então, para nós, né, nos colocando mais ou menos síntones nesse sentido, uma rosa tem valor porque significa um carinho, porque significa beleza, porque significa um odor, porque significa a expressão da natureza, né? Significa um carinho que o Fausto nos traz, não é verdade? Então, tudo isso para nós tem, na nossa escala de valores, uma representatividade como benefício, não é verdade? Então, é muito importante a gente entender que a gratidão, ela vai ocorrer desde que aquilo que nós recebemos, né, seja reconhecido. Veja, reconhecido, é necessário que tenhamos um conhecimento e haja uma sintonia entre daquilo que conhecemos como bom, né, e nós reconhecemos que há uma sintonia daquilo que conhecemos como bom com aquilo que recebemos. Então, veja, isso nos diz muito. Se eu chegar para uma pessoa que não gosta de chocolate e der um chocolate, ela não será agradecida. A atitude dela será de revolta, será de incompreensão, será de rejeição para conosco. Para uma pessoa, se der um chocolate para mim, será de eterna gratidão. Chocolate não, mas adoro chocolate. Não é verdade? Então, por quê? Porque existe em mim já construído a percepção deste valor, o valor do sabor que seja. Da mesma forma, uma ação ou um benefício ou uma ocorrência na nossa vida, né? Se estamos devidamente preparados, lembramos aqui a lição até lida para o Fausto mais uma vez, que eu acho maravilhosa, do homem de bem, né? A definição do homem de bem, se nós estamos preparados sobre aquilo que Jesus veio nos ensinar e reconhecemos como valor em nós mesmos, se construirmos, como já foi dito pela Alta, eu achei maravilhoso, que nós construímos o conhecimento com atitudes no bem, com atitudes de amor. Construímos um conhecimento ao recebermos qualquer coisa que seja, né? Dentro das circunstâncias das quais nos encontramos, seja as circunstâncias de nossa vida material, de nossa vida íntima, né? E nós construímos, através de atitudes no amor, o conhecimento, né, do que é bom, ao recebermos uma dádiva, né? Nós reconheceremos como uma coisa que nos traz benefício. Não é verdade? Então, veja, é por isso que é capaz perfeitamente de, ao vermos, né? Eu gosto de brincar falando assim, quando a gente chega e fala assim, nossa, tá vendo aqui? Nós podemos ver de duas formas, né? Chega uma pessoa para te visitar, assim, ainda vem aquela chata da Marli. Já vai aqui começar a falar das terras dela lá sei lá, vamos inventar um lugar para a Marli, né? A Marli mora lá em Sucanga é uma cidade na Bahia, vai falar que beleza que era Sucanga, hoje a paciência, né? O que é? Não há um reconhecimento ali que a fala da Marli, a presença da Marli, seja alguma coisa boa, eu reconheço como coisa ruim, assim como se reconhecesse, então eu já fico despreparado, mas se eu reconheço ela como irmã, com a carência, talvez, de compartilhar a sua saudade, né? as suas reminiscências, onde ela sentiria conforto, talvez eu perceba nela carência de sentir confortável e acolhida, né? Eu recebo aquilo como benefício e sou grato à providência divina, porque se ela colocou a Marli para falar comigo de Sucanga, numa hora que talvez eu não esteja com muita paciência, eu reconheço isso como benefício e sou grato às circunstâncias divinas, à justiça e à bondade divina que me colocou, não por acaso, mas com uma função para o meu desenvolvimento, a Marli na minha vida. Para falar de Sucanga. Sucanga, aliás, é uma cidadezinha muito bonitinha no sertão da Bahia, né? Então vamos, né? Essa que é a questão da diferenciação e estabelecer o que é esse sentimento, essa atitude de reconhecimento
né, de avaliação de algo que lhe trouxe benefício. Mas que, para que eu possa perceber um benefício, que isso é um benefício ou não, é necessário que eu construa em mim, construa com atitudes de amor, o conhecimento, né, para perceber o benefício das coisas que me chegam. Então, quanto mais eu construo conhecimento com atitudes de amor, mais amplo será o reconhecimento que eu tenho das coisas que me chegam como benefícios. Aí nós vamos entrar nas outras questões. Vamos lá para a gente continuar nosso caminhozinho aqui. Aí comenta o Emmanuel, né? É curioso verificar que a multidão dos aprendizes, veja, ele fala aprendizes, né? Eu gosto de contar sempre que eu até suponho, né? Eu acredito que sim, que o Emmanuel não usaria a palavra aprendizes e a palavra estudioso e a palavra discípulo de uma forma aleatória como sinônimos puramente. Não. Ele tem uma responsabilidade, ele demonstra em todos os seus textos, em ser extremamente preciso no uso das palavras. Mesmo porque o tempo e a disposição de transmitir uma mensagem do alto, ele é muito precioso. E essas mensagens são muito preciosas. O dispêndio de energia, o dispêndio de estudo tem que estar sintético e representado. Então, ele jamais diria discípulo, onde ele quer dizer aprendiz, e não diria aluno, onde ele quer dizer discípulo, e assim por diante. Então, quando ele fala a multidão dos aprendizes, então eu poderia dizer que quando ele fala multidão dos aprendizes, eu coloco praticamente toda a humanidade, porque todos nós, querendo ou não, reconhecendo ou não, somos aprendizes, né, nesse mundo, que é uma escola, efetivamente. Daí ele fala a ideia de multidão. Lembra quando falava que Jesus havia sempre uma multidão a esperar, ele falava às multidões? Vamos entender que as multidões se tratam das pessoas, querendo ou não, aprendizes nesses caminhos pela terra. Não quer dizer, literalmente, que havia sempre à porta de Jesus aquele, sei lá, um estádio do Mineirão repleto, um Rock in Rio de gente esperando para ele falar. Ele fala às multidões. Ele quer dizer que fala para todos, para as multidões, para que elas possam absorver. Então, a multidão de aprendizes, estamos dizendo a todos nós que somos aprendizes. Está sempre interessada em receber graça. A Patrícia está me chamando que tem, ó. Theo, vamos ver aqui, vamos ver se a gente consegue fazer uma. Theo, a gratidão é reconhecimento de sentimentos que tocam o nosso coração, está certo? Exatamente. Né? É reconhecimento de sentimentos que tocam o nosso coração, exatamente. Se tocam porque ali há uma superfície a ser tocada. O que eu tenho tentado colocar, para a gente refletir, é que para que haja essa superfície é necessário que ela seja construída. Né? Toca, mas pode tocar de maneira agradável ou não. Só é gratidão quando ela toca e nós reconhecemos como algo que nos traz benefício. É como eu digo, se alguém nos traz uma carne putrefata, ela vai nos tocar. Poxa, me ofereceu uma carne putrefata? Né? Então nós vamos perceber como algo não negativo. Não há uma gratidão, há talvez uma revolta, de acordo com a preparação que tenhamos. No entanto, veja, falando apenas a título de exemplo, se oferecer uma carne putrefata por urubu, haverá gratidão dele, se ele pudesse acessar tais sentimentos. Haveria gratidão dele, porque ele reconhece ali como um benefício. Né? Então, gratidão é aquilo que nós percebemos como um benefício. Né? Então, na medida que construímos essa superfície segundo a exemplificação de Jesus, né, mais gratidão sentiremos pelas coisas que nos chegam. Né? É interessante isso, né? A Edmir, que é lá de Couto de Magalhães, a terra maravilhosa, né, ela fala: estou grata pelo acolhimento e bondade de todos do Manuel Felipe, por todos os ensinamentos recebidos. Jesus abençoe a cada um de vocês. Também somos todos muito gratos ao Manuel Felipe Santiago, que nos inspire, nos acolhe com tanto carinho, assim como todo o Dom Bittencourt. E grato a Edmir também participar dessa equipe conosco, né? Maravilhoso. Vamos em frente. Então, veja, quando eu estava falando sobre a multidão de aprendizes, então está dizendo a todos nós, não está dizendo especificamente aquele que já percebeu e tenta trabalhar objetivamente, definidamente, como objetivo os seus caminhos evolutivos. Né? Mas a todos. E olha, o que ele está dizendo? A maioria dessas pessoas, ou desses aprendizes, está interessada em receber graça. Aí eu falei assim, gente, gratidão
Graça. O que é graça? Né? Graça, eu sei que sou cheio de graça, uma pessoa cheia de graça, sou uma pessoa engraçada, cheia de alegrias, né? Então pensei assim, puxa, o que será que quer dizer com graça? Eu ouço muito, nós ouvimos todos falando assim, não, isso é graça divina, isso é graça. Aí vamos ver o que é graça. Eu pensei, vamos pensar para ver o que é graça. E como sempre, né? Ontem a Soraya até falou, como o Theo gosta de fazer, de olhar no dicionário, eu fico feliz de me referenciar assim, porque eu gosto mesmo de olhar no dicionário. Então, olhei lá, de uma maneira sintética, né? Graça é favor que se recebe. Né? Um favor. E aí eu fiquei pensando, um favor, uma concessão, é uma gentileza, algo que se recebe. Mas existem também as percepções muito comuns nos grupos de trabalho protestantes, né, que é chamado que graça é favor que se recebe que não foi merecido. Bem, quem me conhece há um tempo sabe que eu tenho eu tenho questionamentos a respeito da palavra merecer, né? Nem trabalhar a palavra merecer, né? O sentido da palavra merecer. Aí eu fiquei pensando assim, merecido. Aí eu pensei assim, puxa vida, favor que se recebe que não foi merecido, eu não acho que graça seja isso. Né? Dessa graça que estamos fazendo. Vamos refletir um pouquinho. Vê se vocês me acompanham, vê se tem algum sentido o que eu estou dizendo. Vamos lá. Existe alguma, dentro do universo, na economia da vida, existe privilégio? Existe privilégio? Se você olhar sob o ponto de vista absolutamente material, eu diria que sim, né? Que a gente vê, se a gente olhar assim, poxa, determinado fulano nasceu milionário, os pais eram milionários, ele nasceu milionário, então ele tem um privilégio no trato das questões materiais superior a um outro que nasceu sem qualquer recurso material, né? Como é que eu diria isso? Eu veria isso porque eu tenho para mim o sentido de que é vantagem, não que não seja vantagem, uma vez vantagem ou não seja um recurso importante, né? O recurso financeiro, né? É uma força criadora, né? O dinheiro é uma força criadora, uma coisa movimentadora, mas lidar com ele movimenta uma série de coisas, movimenta caprichos também, não só realizações de ordem superior, né? Mas é o que movimenta materialmente. Então, se eu olho estritamente sob os olhos da materialidade, da vivência, da personalidade, eu poderia dizer que tal pessoa tem, então, uma vantagem ou tem um privilégio diante da outra. Sob esse ponto de vista, sim. Mas sob o ponto de vista da justiça divina, né, existe, sob o ponto de vista da economia da vida, existe privilégio, existe mágica. Existe uma escolha aleatória de colocar determinado indivíduo nascendo num berço de ouro, um determinado indivíduo nascendo num berço, às vezes nem berço, né? Num chão batido. Existe um privilégio, esse cara aqui tá bacanão, vou colocar ele aqui. Esse aqui, não gostei de você não. Você acha que Deus faria uma coisa dessa? Em absoluto, né? Porque Deus ou a estrutura da lei divina, ela não se estrutura em cima de bens materiais. O dinheiro, por força, né, criadora, né, no campo material, assim como as inteligências, assim como os diversos talentos, são ferramentas, né, para desenvolvermos e aprendermos, né, e crescermos como espíritos eternos. Então, nós nunca receberemos ferramentas que não seja a ferramenta apropriada para vencermos e para superarmos deficiências, né, ou necessidades de nosso espírito para crescermos. E a personalidade, ou seja, a nossa encarnação, também é uma ferramenta. E todos os recursos com que ela veio. Então, veja. E outra, para esse crescimento, não é necessário nenhuma outra ferramenta senão aquelas que Jesus, né, aquelas que nós recebemos na nossa personalidade. Veja, Jesus, na sua exemplificação, ele não disse que você necessita de dinheiro para poder desenvolver o seu caráter, em absoluto. Mas o dinheiro faltando ou em excesso é uma ferramenta, é um acessório, é uma ferramenta que você pode utilizar para desenvolver o seu caráter, no sentido de desenvolver as suas potencialidades de amor. No Evangelho segundo o Espiritismo,
né? Os espíritos falam que a riqueza pode ser um dos entraves mais sérios a serem superados para o desenvolvimento do espírito, porque tem que vencer vaidades, vencer confortos em excesso, que são muito fáceis da gente, que torna muito fácil ou nos favorece muito a cair nas nossos caprichos, porque eles estão muito disponíveis e eles nos encantam. Quem não gostaria de comer? Eu digo isso para mim, né? Imaginando que todo mundo gosta de chocolate assim. Quem imaginaria que a gente não recebesse tudo, né? Comesse chocolate o dia inteiro, sem fazer uma economia para um dia comprar um Lindt, né? Porque eu vou te contar, é caro o Lindt, né? Às vezes a gente economiza os trocadinhos, vou comprar um Lindt hoje, né? Imagina se tudo nos fosse dado de graça, né? Imagina que coisa boa. Você lembra quando eu lembro, interessante, eu lembro de um menino chegando, eu estava conversando com um moço, uma pessoa, um trabalhador mais simples, né? Mais simples no sentido de ser mais braçal, e chegou a criança, um filho dele, e falou assim, nossa, olha, vamos lá, tá cheio de brinquedo, e é de graça. Os olhos deles brilhavam, porque eles estavam tão acostumados a lutar tanto para ter as coisas, não sabia, talvez, a criança, que aquilo ali era um atrativo, que não tinha ordem social, era um atrativo de uma questão política, mas, enfim, para ele era maravilhoso o fato de ser de graça, ele podia brincar. Olha, tem brinquedo e é de graça, né? Quantas vezes nós chegamos, assim, um amigo chega para o outro e fala assim, vamos lá para a gente usufruir daquilo ali, paga nada, né? Essa ideia que não foi merecido, né? Paga nada, a gente fala assim, não, porque, puxa vida, eu vou te contar tudo que eu preciso de bom, até um Lindt eu tenho que economizar para comprar, imagina, dando chocolate de graça, né? A gente fica motivado, é como um favor não merecido, passa a ser uma graça, mas em termos materiais é perfeitamente compreendido, paga nada. Tem gente que fala assim, nossa, vamos lá que é 0,800, ação de graça. Nós não entendemos que o 0,800 a pessoa dá para poder vender alguma coisa para você, quer dizer, a gente vai começando a envelhecer e compreendendo. A criança, tudo bem, é falar que é de graça. O jovem fala assim, olha, tem jovem que fala assim, vamos lá, que é tudo boca livre. Opa, vamos comer até arrebentar, olha que beleza, né? E a gente vai se empolgando e vai se deixando levar, tá vendo? Como que a facilidade do imerecido nos leva à questão de alimentar caprichos? Então, será que graça, sob o ponto de vista mais elevado da justiça divina, né? A justiça divina, a justiça de Deus, a justiça amorosa de Deus é um interno, uhul, não mereço, estou levando? Eu acho que não deve funcionar muito por aí, não. Graça pode ser, sim, algo que se recebe, mas não é de graça. Não é paga nada. Não é 0,800. Não é boca livre, mas talvez pudesse ser um uhul na compreensão disso. Olha o que Emmanuel continua falando. Os recursos espirituais, todavia, em sua movimentação comum, deveriam obedecer ao mesmo sistema aplicado às providências de ordem material, né? Ele vai falar sobre a questão da prudência, em preservar as coisas, não se gastar à vontade, mas existe outro aspecto na movimentação comum. Qual que é o aspecto da movimentação comum? No mundo de relações materiais não existem recursos gratuitos. Na medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo isso. Eu vejo, não é que eu gosto, eu já ouvi muito, eu acho muito interessante, dizendo o seguinte, não existe cafezinho grátis no mundo de relações, no mundo material. Não existe cafezinho grátis. Alguém pagou pelo pó. Alguém ferveu a água. Alguém disponibilizou o café para os outros. Alguém, assim, nas relações materiais, precisou desembolsar algum dinheiro para comprar o papel, o café, teve o investimento do seu movimento, seja dele ou seja de algum funcionário que recebe um dinheiro, para poder lá e gerar um café. Ele tem uma significação de graça para um cliente, para um amigo, mas existe alguma moeda de troca nessa relação do mundo material. Não é verdade? Vocês já não perceberam isso? Né? Ninguém no mundo material chega e dá sem querer algo de troca. Até mesmo nós mesmos, né? Se nós fazemos alguma ação, vamos dizer, no campo da beneficência ou da benemerência, nós buscamos com isso a nossa iluminação, né? Nada ocorre sem retorno. No mundo material, o retorno, às vezes, não é muito evidente, no espiritual, talvez também não,
né? Mas sempre existe retorno, sempre existe um ônus para as ações que se tem. O processo nosso de iluminação não pode ser diferente. Por quê? Porque assim na terra como no céu. Ontem, curiosamente, o Fernando falando sobre isso, falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a ação da prece, falando sobre assim, seja feita a sua vontade, né? Existem quantas terras, né? Quantos mundos como o nosso, né? Se existem mundos mais perfeitos, mundos menos perfeitos, mas eu gostaria de abordar sobre outros aspectos. Por quê? Porque se há uma justiça rasteira na relação dos homens, imagina a justiça divina. Quando nós entendemos que Deus é soberanamente bom e justo, será que ele daria algo de graça? Ou esta graça dele não seria alguma coisa na medida exata, ou merecido, exata da nossa necessidade de superação de nossas deficiências para o engrandecimento do nosso espírito eterno? Ou seria apenas um ato de escolha? Não, porque senão não haveria justiça. E essa mesma justiça que nós aplicamos aqui na Terra, olha, não existe cafezinho de graça, né? Às vezes os nossos processos materiais de iluminação são o retorno que queremos, a nossa própria iluminação, o nosso aprendizado de desapego, não é verdade? Sempre há um motivo, sempre há um objetivo. E às vezes os nossos objetivos podem ser de ordem elevada. E às vezes, quando nós doamos ou entregamos alguma coisa de ordem material, o nosso retorno é o aprendizado de desapego. A pessoa, no mundo material, nas relações comerciais, quando ela te dá um cafezinho de graça, ela quer seu tempo de você ficar na loja olhando mais as coisas e despertar em você o desejo de comprar alguma coisa. Ou dar tempo de ouvir uma conversa que ele quer te vender alguma coisa. Claro, eu estou colocando de uma maneira muito, muito assim, né? A nossa posição é de reconhecer isso, de que o que nós recebemos como graça, para a qual devemos não, da qual é importante sermos agradecidos por reconhecer, o nosso papel é fazer essa estrutura de conhecimento, né? Construir em atitudes de amor, para que possamos reconhecer a graça de Deus em cada coisa que recebemos, entendendo que essa graça não é imerecida. Se ela nos chega é porque temos condição de recebê-la e que ela nos será útil e que será na medida exata, daí a questão do merecimento, da nossa necessidade. Vamos chamar de merecimento, mas chamar de necessidade, e não uma graça imerecida. Teria sentido, seria Deus justo permitir que algo chegasse às nossas mãos e que ela não fosse útil, que ela não fosse útil para o nosso engrandecimento como espírito eterno? Eu não acredito, né? Daí que a gente consegue entender que qualquer das coisas que nos chega, somos gratos, porque nós fizemos um anteparo de reconhecimento, esse anteparo de reconhecimento, né? Esse arcabouço de conhecimento construído em atitudes de amor para reconhecer, como nós falamos no início, reconhecer, né, uma atitude, um sentimento de reconhecimento de que aquilo nos é benéfico. Não é interessante a gente pensar assim? Né? É bem diferente do que ter uma graça imerecida. Não existe. Não existe privilégio, né? Não existe privilégio. Muitas vezes, aquele grande dinheiro que aquela pessoa nasceu, sob o ponto de vista material, ser um privilégio, sob o ponto de vista espiritual, do desenvolvimento pessoal dela, pode representar que, para ela, o que ela está fazendo? Ela está tendo mais recursos a serem vencidos. Não é imerecido também, não. Era a necessidade que ela tinha. Tá certo? Vamos continuar? Tá dando para entender, gente? Eu estou ficando complicado? Não. Acho que nós estamos construindo direitinho, né? Qualquer coisa, pode falar, né? Eu achei aqui interessante a Juliana Paz, assim, ó, falando assim, ainda não tinha pensado na gratuidade de muitas ofertas dessa forma. Exatamente, a gente fica falando da gratuidade porque até essa percepção da gratuidade é uma gratidão que nós construímos, porque nós construímos em nós esse arcabouço de conhecimento no amor, né? Para entender, olha que lindo que é Deus de nos dar isso gratuitamente. Porque quanto mais a gente busca iluminação, mais percebemos que há
necessidade de iluminar. Então, as graças que recebemos, nós sentimos como não merecedores, porque nós percebemos que há muito a ser feito, mas não. É importante que entendamos aqui a conceituação da humildade. A humildade não é nos colocar intensamente o tempo inteiro numa posição de talvez inferioridade ou de menor-valia. Não é isso. Humildade é colocarmos e buscarmos, não que tenhamos esse conhecimento o tempo inteiro, mas buscarmos, né? Na medida que estabelecemos objetivos e cumprimos metas, né? Buscarmos cada vez mais a percepção de onde estamos, nem mais nem menos. Então, quando recebermos uma graça, né? Claro, é importante alimentarmos o sentimento da gratuidade divina, de que ainda temos muito a fazer, mas também é importante reconhecer né, de forma grata, com gratidão, de que aquilo é na medida exata da nossa necessidade, seja um benefício no sentido de algo prazeroso, ou seja, uma dor. Dá para perceber, assim, é a nossa construção de conhecimento no amor que nos fará cada vez mais perceber a graça de Deus, mas sempre com a humildade de entender que não é indevida. Isso é ser humilde. Nós sempre não nos colocarmos numa posição talvez desmerecida ou inferior, né? Nem mais, nem menos. Porque é muito comum chegarmos e dizermos assim, eu não mereço isso. Quem somos nós para dizer isso? Né? Vamos construir nossas necessidades existem. Vamos construir a gratidão e não nossa avaliação de mérito ou falta de mérito. Os méritos, os nossos méritos, né, se é uma questão de mérito, eles serão expressos no nosso caminhar, pelo nosso preparo, pela construção de conhecimento nas atitudes de amor que fizemos. Vamos continuar aqui. A gente vai refletindo aqui, vocês me perdoem. No capítulo de bênção da alma, não se deve receber e gastar. Tá vendo quando eu falei com vocês que ele ia tratar sobre a questão material, né? E a questão espiritual. Ele fala assim, aí ele vem tratar desse assunto, desse sentido, sobre a questão de você saber lidar com os bens que você recebe. No capítulo de bênção da alma, não se deve receber e gastar insensatamente, mas recorrer ao critério da prudência e da retidão, né? Não adianta a gente sair gastando a viveria, né? A gente tem que ter paciência, tem que ter ponderação, para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. Há muito se falar sobre isso, veja, na medida que a gente não considera as nossas... a gente gasta a rodo aquilo que a gente tem, sai distribuindo sem consideração, sem muito pensar, a gente acaba por estabelecer injustiças. Mas, enfim, vamos continuar, que depois a gente vai falar alguma coisa nesse sentido, que é muito importante a gente tratar, senão a gente vai se estender em demasia. É por isso que em suas instruções aos cristãos, desculpa a falta do S, de Colossos, recomenda ao apóstolo que sejamos agradecidos, né? Agradecidos. Então, olha só, tá vendo que bonitinho que eu fiz quando eu coloquei o agradecidos? Estou aprendendo a mexer com PowerPoint. Não sou muito chegado. Mas veja o que ele quer dizer com agradecidos, né? A gratidão, novamente, né, é uma atitude, é um sentimento, uma atitude de reconhecimento, de avaliação de algo que lhe trouxe benefício. Tudo que nós gostamos de falar. Eu coloquei novamente para a gente poder novamente refletir a respeito do assunto. É só reforçando o que nós havíamos conversado. É o sentimento e a atitude de reconhecimento. Tá certo? Mas vamos lá. Entre os discípulos sinceros, olha que interessante. Vocês lembram que no início, né, ele falava sobre aprendizes, multidão de aprendizes? Agora ele não fala multidão de discípulos sinceros. Ele fala entre os discípulos sinceros. Então ele já coloca, ele seleciona, tem um conjunto das pessoas que são todos aprendizes, e tem um subconjunto desses aprendizes chamado de discípulos sinceros, né? Uma aplicação lógica real. Discípulo é aquele que segue o mestre, que procura ter em suas atitudes, né, referenciando ao mestre. O espírita, se colocando como espírita, se coloca como discípulo, porque pergunta qual que é o modelo a seguir. E os espíritos dizem, vide Jesus. Então nós temos Jesus como modelo a seguir. Então nos colocamos como discípulos. Na tentativa de colocar em nossa vida os ensinamentos que buscamos como aprendizes aprender.
Então nos colocamos como discípulos. Porque eu posso apenas aprender no sentido de estudar. Ah, eu sei. Discípulo constrói o conhecimento, o entendimento, mais do que conhecimento, com atitudes de amor. Ele busca isso. Veja, na hora que a gente coloca isso, quando ele coloca isso, mais uma vez é importante reafirmarmos. Não estamos falando com uma pessoa que já está completa. Completa ainda não estamos, nesse sentido. Mas estamos completos, e é importante que não nos degrademos, não nos coloquemos numa posição inferior e depressiva de que nós estamos incompletos e que isso é ruim. Não. Nós somos completos porque nós estamos, porque não, senão Deus não seria justo nos colocando uma missão de crescimento, de aprendizado, sem estarmos preparados para ele. Não é verdade? Então, estamos completos dos recursos que já construímos para poder avançar em direção à perfeição de Deus. Aí sim somos completos. Com todos os recursos que nos são necessários. Na medida exata. Se tivéssemos, talvez, recursos outros, talvez não suportássemos. Então, nós estamos perfeitos, completos. Então, se fala assim, puxa, mas eu assim, com esse narigão, né? Eu tô perfeito, completo, mas será que não é uma injustiça me colocar um nariz tão grande? Olha só. Será que não é injustiça? Não, é perfeito para mim. Né? Será que não é injustiça eu nascer assim tão belo? Não, você está perfeito. Por quê? Porque é exatamente o recurso que você dispõe. Claro que eu estou falando de bobagem, assim, de nariz, de beleza, mas são os recursos necessários, absolutos, exatos para as necessidades de superação que você tem. Né? Então, voltando ao que ele está dizendo, entre os discípulos sinceros não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Por que eu acho interessante ele colocar dessa forma? Porque, veja, você lembra que nós fizemos a questão da gratidão? Gratidão é um sentimento, aí que vem essa questão que é importante. A gratidão é um sentimento e é também uma atitude de reconhecimento. Então, colocar em frases bombásticas, laudatórias, isso soa mais como uma questão de, como diria, sei lá, de bajulação, de tentar se apresentar. Grande agradecimento que me envolve, olha, sinto-me irradiado por vossa magnânima ação. Opa, peraí, você está fazendo o quê? Você quer fazer um discurso, sentir maravilhoso? Ou efetivamente? A gratidão é uma atitude de reconhecimento. E como é que você faz essa atitude de reconhecimento? Aí que vai falar. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar, aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Lembra como eu falei que a gente fala assim que nós somos perfeitos na medida que nós temos os recursos necessários para trabalharmos pela nossa iluminação? Então, na medida que nós construímos esse conhecimento, esse entendimento com atitudes de amor, né, nós reconhecemos essa graça e fazemos bom uso dela para ampliar o nosso reconhecimento, o nosso entendimento. E quanto mais ampliamos nosso entendimento, mais há o que reconhecer como benefício. Então, nós recebemos essa instrução. Eu sou grato à instrução dada pelo Fausto. Sou grato à instrução dada por Emmanuel, porque eu reconheço, né? Eu tenho elementos que eu venho trabalhando amorosamente em mim para reconhecer que aquilo me acrescenta, que aquilo é benéfico. Então, eu posso expressar minha gratidão, né? Expressar essa graça que eu recebo como uma coisa merecida, se é para usar a palavra merecida, ou na dimensão exata, porque eu posso percebê-la, trabalhando para mim e para o meu próximo. Como que eu trabalho? Como é que é essa questão de trabalhar o próximo? Dá a impressão que não é assim mesmo. Você trabalhando para você mesmo, dentro das relações justas de que nada é de graça, eu faço isso trabalhando também para o próximo. A minha iluminação se dá na medida que eu aperfeiçoo minha relação com o próximo aos moldes de Jesus. Porque eu só tenho proveito de mim mesmo na obediência da lei divina. Então, eu trabalho para mim mesmo com gratidão, né? Eu sou grato trabalhando por mim mesmo,
trabalhando para o próximo. De nada adianta. Eu lembro uma imagem feita uma vez na palestra, em que o Haroldo que falava isso, no avião, quando fala assim, as máscaras caindo, ponha primeiro em você, para depois colocar para auxiliar quem está ao seu lado. Né? Eu acho essa ideia muito boa. É necessário construamos um entendimento, né? Um entendimento com atitudes de amor para que possamos ter reconhecimento das dádivas que recebemos. Aí nós saberemos, independente se é de conforto ou se é de dor, né? Mas saberemos reconhecer como dádiva divina de toda forma. Olha só, para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida que se oferecem, de que oferecem testemunho. Então, melhor, e isso é verdade, né? Quem é pai sabe. Quem beija meu filho, me beija, né? Não existe expressão de gratidão maior de um filho do que utilizar os recursos que nós colocamos para se tornar uma pessoa trabalhadora. Ele agradece aos pais, não dizendo, não, papai, você é um amor. Não, ele agradece aos pais dizendo assim, olha o que eu estou fazendo com os recursos que você responsavelmente me fez. É trabalhando, né? É lidando bem com suas emoções, se sentindo seguro. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos foram leais até o último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do mestre e, sem sinal de alegria e de amor, serve a causa divina. Veja, ele não precisou ficar falando assim, recebi, que beleza, olha aqui, Jesus fala comigo, nossa, Jesus, eu te amo. Não, ele serviu a causa. Ele era tão grato a Jesus, porque havia um anteparo de reconhecimento nele, né? E reconheceu a graça, e recebeu que a graça pertencia a ele, a forma de mostrar agradecimento, porque aquilo é imperativo nele, se ele estava preparado para aquilo. Torna-se imperativo nele expressar o seu agradecimento, né? Resistindo a sofrimentos inomináveis por mais de 30 anos sucessivos. Trabalhando. Tá certo? Numa atitude. Agradecer não será somente problema de palavras brilhantes, que nós estávamos falando, né? Regozijo. É sentir a grandeza dos gestos. Mas só sente se eu tenho onde. Veja, eu não vou coçar essa mão nessa distância. Né? Vou fazer assim para ficar legal. Nessa distância eu não coço a mão. Eu preciso que tenha algo onde eu sinta esse coçar. E para sentir a grandeza do gesto é necessário que haja construído esse anteparo de entendimento de amor. Senão, eu não vou sentir. Não há superfície a ser tocada. Né? Sentir a grandeza do gesto é perceber a luz dos benefícios. Para que eu perceba a luz, é necessário que meus olhos estejam abertos. Mas abertos segundo as orientações de Jesus, que eu construa olhos de ver. Perceber a generosidade da confiança. Porque se eu recebo isso, eu percebo que há generosidade, porque quem me dá também busca seu crescimento. E corresponder espontaneamente. Você lembra que, como Paulo era um imperativo, e para que haja essa espontaneamente, é necessário que haja um trabalho anterior. Lembra quando Emmanuel disse a disciplina antecede a espontaneidade? Da mesma forma, só reconheceremos e seremos gratos em atitude na medida que houvermos trabalhado em nós mesmos, com atos de amor, esse entendimento. Tá certo? Estendendo ao outro os tesouros da vida. Olha que fantástico. É aquela mesma história. Nós vamos fazer trabalhando. Não tem jeito, né? Aí, só para ilustrar, que eu acho muito interessante, que a gente começa a pesquisar sobre gratidão, a gente vê em vários lugares, a gente fala sobre os benefícios da gratidão. Mas vamos lá, só para poder entender o que acontece, e que no final eu comecei a perceber o seguinte, que esses benefícios de ser gratos, eles, na verdade, a gratidão passa a ser apenas um dos elementos do homem de bem. Porque todos esses benefícios que eu vi listados em todos os lugares referem-se essencialmente às atitudes de um homem de bem. Veja, melhora a sensação de bem-estar e prazer. Olha, quando conseguimos prazerosamente estender a mão para um próximo, quando conseguimos prazerosamente vivenciar a atmosfera, a psicosfera de amor do Cristo, né, a sensação de bem-estar é muito grande. E se nós temos gratidão, e a gratidão no reconhecimento, né, através das construções que fazemos do ato do outro como uma coisa divina, nossa, nós vamos sentir bem-estar e prazer, seja lá com o que nos chegar. Não é verdade? Aumenta a nossa autoestima? É claro que aumenta, porque nós passamos a ser, nós construímos
a nossa humildade. E a humildade tem a ver com autoestima. Nem mais, nem menos. Né? E por que a gente nem menos? E a nossa estima se torna, vamos dizer, aumenta a nossa estima? Porque nós nos sentimos competentes e capazes de crescer. Não porque nos ficamos satisfeitos onde estamos, mas nós vemos pela graça de que nós estamos ampliando o nosso anteparo de percepção dessa graça para poder reconhecer e somos cada vez mais gratos. Então nós ampliamos, então nós vimos possibilidade de crescimento. Então nossa estima evidentemente cresce. Diminui o estresse e os sentimentos negativos, não tem nada como dizer isso. Um homem de bem, ele se alimenta de sentimentos positivos, né? Outra coisa, diminui a pressão sanguínea. Bem, isso aí é por natural. Quanto mais confiantes somos, menos estressados somos, evidentemente, né? Nós buscamos equilíbrio, nós equilibramos como um todo, né? Nossa respiração é mais acomodada. Eu lembro uma vez, uma reunião mediúnica, um dos nossos mentores, um dos nossos orientadores, chegou e falou assim, vamos parar de tomar susto. Achei maravilhoso, né? Porque a gente fica sempre em sobressalto, porque a gente começa a criar expectativas, elas são sempre frustradas. Então, quando elas frustram, a gente toma susto. Mas se a gente tem serenidade, em confiança em Deus, a gente não toma susto. E se a gente está com serenidade, a nossa pressão sanguínea diminui. E etc, e etc. Então, gente, para a gente encerrar, eu queria que a gente... eu não consigo, vocês me perdoam, eu não consigo ver muitas as perguntas e trazer, mas eu vou tentando. Um dia eu vou ficar bom nisso. Mas eu gostaria que a gente terminasse hoje com esse texto, também do Emmanuel, no livro Uma Vida de Amor e Caridade, com vários autores, né? Lendo esse texto como uma oração. Na verdade, é uma oração do Emmanuel. E aí, com essa oração, nós terminamos a nossa reflexão de hoje, agradecendo a todos vocês por participarem, né? Lembrando que é importante que a gente mantenha a nossa aguinha limpinha, no lugar seco, né? E vamos, então, a gente fazer essa leitura considerando nossa oração de finalização. Tá bom? Vamos lá? Então, vamos lá. Gratidão e rogativa. Senhor, ensina-nos a agradecer os bens que temos recebido de tua infinita bondade, sem desconsiderar os supostos males que a tua misericordiosa justiça nos consolida os bens que já possuímos. Agradecemos a presença dos amigos que nos ampliam os recursos, de modo a nos garantir o próprio reconforto, tanto quanto o concurso dos irmãos que nos auxiliam a despendê-los, seja pelos canais do trabalho ou perante a luz da beneficência. Dos que amparam a vida e daqueles outros que nos rogam apoio, exercitando-nos nas obras de assistência e solidariedade pelas quais jornadeamos para a aquisição do amor que nos destinas. Dos benfeitores que nos administram aulas de educação e dos companheiros que se nos fazem examinadores do grau da paciência e tolerância que estagiamos presentemente. Agradecemos a bênção dos associados de trabalho e de ideal, que nos reconfortam, e a escora dos adversários, cujo policiamento nos disciplina. O amparo dos irmãos que nos animam a seguir para a frente e o incentivo daqueles outros que nos ajudam a encontrar as melhoras de que carecemos, através da crítica construtiva. Senhor, agradecemos a luz e agradecemos a sombra, sempre que a sombra nos impulsione a fazer mais luz, e agradecemos o clima da harmonia que nos tranquiliza a estrada que nos cabe percorrer, tanto quanto a tempestade de incompreensão, toda vez que a incompreensão nos auxilie a descobrir a necessidade da concórdia, reunindo-nos os esforços uns dos outros para o levantamento da felicidade comum. Diante da luta, induze-nos a reconhecer que unicamente a luta nos oferece os ingredientes preciosos para a vitória da paz em nós mesmos, e perante o fracasso, qualquer que seja, faz-nos recordar que somente aprendendo e reaprendendo é que fixaremos a lição. Senhor,
Não nos entregues ao suposto bem que se converta em mal, nem nos permitas menosprezar o suposto mal que nos conduz ao bem. E sejam quais forem as provas a que formos chamados, ajuda-nos a reconhecer que a sua sabedoria misericordiosa reina sobre nós e que, acima das nossas tribulações e obstáculos, dificuldades e lágrimas, estamos todos reunidos em teu coração, incessantemente sustentados em teu amor para sempre. Muito obrigado e até a próxima quarta. Fiquem com Deus.